Olá, ser de luz. Você já tentou mudar algo na sua vida, mas parecia que uma parte sua simplesmente não queria? Você sabia o que precisava fazer, sabia qual era o caminho, mas não conseguia dar o passo? Pois, a verdade é que isso acontece com todos nós, e existe um motivo claro para isso. A boa notícia é que sim, é possível mudar alguém que não quer mudar, inclusive você mesmo. E a chave para isso está em uma palavra poderosa: alavancagem. A alavancagem é o que transforma o eu deveria em eu preciso. É o que transforma um dia eu mudo em agora é o momento. A mudança não é sobre capacidade. Qualquer um pode mudar. A mudança é sobre motivação, sobre razões fortes o bastante. E é isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vindo ao canal O Segredo da Prosperidade Plena. Aqui a gente fala sobre transformação interior, crescimento pessoal e o poder de criar uma vida com propósito e abundância. Se você acredita que pode ir além, que há mais dentro de você do que o que tem vivido até agora, então já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like da gratidão. Porque o vídeo de hoje vai te ajudar a dar um passo profundo na direção da sua verdadeira mudança. Sabe o que realmente impede a mudança? Não é falta de conhecimento, não é falta de habilidade, é falta de motivos fortes. Porque a gente não age pelo que é lógico, a gente age pelo que é emocionalmente inevitável. É quando algo dentro de nós grita: chega, eu não posso mais viver assim. Quantas vezes você soube o que precisava fazer, mas não fez? Quantas vezes você sabia qual era o caminho, mas escolheu o atalho mais fácil? Isso não é fraqueza, isso é apenas falta de alavancagem. Quando os motivos para mudar são pequenos, a zona de conforto sempre vence. Mas quando o motivo se torna grande, quando você realmente entende o porquê, a mudança se torna inevitável. Comenta aqui: eu escolho motivos fortes. Lembro de uma menina com quem estudei um tempo atrás. Ela era terapeuta, cuidava da saúde de outras pessoas, ensinava sobre equilíbrio, sobre bem-estar. Mas ela mesma vivia doente. Ela sabia exatamente o que precisava fazer, sabia o que era alimentação saudável, sabia sobre mente positiva e sabia sobre descanso. Mas vivia estressada, ansiosa, preocupada com tudo. Você sabe por quê? Porque ela tinha conhecimento, mas não tinha razões emocionais o bastante para mudar. E talvez isso também aconteça com você. Você sabe o que precisa fazer, mas ainda não tem um motivo grande o suficiente para agir. A verdade é que a maioria das pessoas só muda quando a dor de permanecer igual fica maior do que a dor de mudar. A decisão de mudar pode demorar anos, mas a mudança em si acontece num instante. Acontece no momento em que você diz para si mesmo: chega, daqui eu não passo. Quem nunca ficou tempo demais em um relacionamento que já não fazia sentido, ou num trabalho que drenava a alma? A gente fica porque de alguma forma aquilo ainda traz alguma sensação de segurança. Mesmo que doa, ainda é familiar, e o cérebro ama o que é familiar. Mas existe um momento, aquele momento em que a alma não aguenta mais, e é nesse ponto que a mudança nasce. Nosso cérebro é uma máquina incrível, ele trabalha o tempo todo para associar prazer e dor. Mas o problema é que muitas vezes ele associa prazer ao que nos destrói e dor ao que nos transforma. Um exemplo muito comum: tem gente que continua fumando mesmo depois de um diagnóstico grave.
Não é ignorância, é a associação que o cérebro faz. O cérebro ainda liga o cigarro à sensação de prazer, relaxamento, liberdade. Enquanto isso não mudar, a pessoa não muda. Porque a mente não obedece à lógica, ela obedece ao que sente. A transformação real começa quando você muda o significado das coisas. Quando o que antes te dava prazer passa a te causar desconforto, e o que antes parecia difícil passa a representar liberdade. Tudo o que nos controla não é o que acontece, é o significado que damos ao que acontece. Você pode ter vivido uma perda, uma rejeição, um fracasso, mas se você dar a isso um novo significado, essa dor se transforma em força. Não somos a nossa história, somos as decisões que tomamos sobre ela. Você pode ter sido rejeitado e, mesmo assim, decidir se amar. Pode ter sido humilhado e, mesmo assim, decidir crescer. Pode ter fracassado e, ainda assim, decidir recomeçar. Escreve nos comentários: eu escolho dar novo sentido à minha história. Existe uma história que ilustra isso perfeitamente. Você já ouviu falar de um conto de Natal do Charles Dickens? É a história de um homem chamado Scrooge, um homem frio, fechado, que acreditava que ser duro e indiferente era o segredo do sucesso. Ele acreditava que amar era fraqueza, que se importar era perda de tempo. Até que numa noite ele recebe a visita de 3 fantasmas, o do passado, o do presente e o do futuro. Esses 3 momentos da vida o fizeram sentir toda a dor que ele estava ignorando. A dor das escolhas erradas, da solidão, do vazio e da vida que ele estava desperdiçando. E em uma única noite, ele mudou. Não porque aprendeu algo novo, mas porque sentiu profundamente o que precisava sentir. Ele associou dor ao que antes parecia sucesso e prazer à ideia de amar e viver de forma mais leve. E é exatamente isso que acontece com a gente. Quando o passado, o presente e o futuro se unem numa só consciência, a gente entende, não dá mais para continuar do mesmo jeito. A mudança acontece no instante em que você decide que nunca mais vai voltar atrás. Quando você diz para si mesmo: daqui para frente eu me respeito, eu me priorizo, eu cresço. O impossível vira inevitável, não porque ficou fácil, mas porque se tornou necessário. A mudança não é sobre força, não é sobre talento, é sobre decisão. É sobre olhar para dentro e dizer: eu não vou mais aceitar menos do que mereço. É sobre encontrar um motivo tão grande que o medo simplesmente perde o poder. Respira fundo, pensa naquilo que você quer transformar. E diga com convicção: assim é, está feito. Se essa mensagem tocou você, escreve aqui nos comentários uma palavra de gratidão e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Lembre-se, a mudança não é um evento, é uma escolha diária, e hoje você acaba de escolher mudar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal O Segredo da Prosperidade Plena, deixe seu like e continue acompanhando nossos conteúdos sobre mente, propósito e abundância. Gratidão por estar aqui e lembre-se, a verdadeira prosperidade começa dentro de você. Até o próximo vídeo.